Então, gente, um outro filósofo é bastante ligado à água. Chama-se Heráclito de Éfeso. O lema da filosofia dele é Pantarrei, tudo flui. Pantarrei é uma expressão grega que significa tudo flui, tudo passa. Nada é fixo. E ele, para criar essa filosofia, pensou justamente no rio. É conhecido um fragmento filosófico dele em que ele diz que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem nós somos os mesmos, nem o rio, porque as águas passam e nós também nos transformamos a cada dia. Outro pensamento de Heráclito é o de que tempo é criança brincando, de criança o reinado, é um jogo, o jogo das crianças brincando. O tempo é como se fosse um jogo de crianças brincando. Esse é o nosso filósofo Heráclito, que morava também na região do mar Mediterrâneo, onde Tales morava em Mileto, mas Heráclito morava em Éfeso, em uma outra cidade. Outra característica de Heráclito é que ele é considerado um pouco meio misantropo. A palavra misantropo é uma palavra grega, né? E o que será que ela significa? Ela significa que alguém que não gosta muito dos homens, que quer viver isolado, quer viver retirado, é um misantropo. Do prefixo grego mis, que é aversão, de alguma certa maneira, pode ser traduzido como aversão, e antropos, que quer dizer homem, ser humano. Essa palavra tem outras versões dessa palavra, por exemplo, misoginia, aqueles que não gostam das mulheres. Então, misantropo é aquele que não gosta dos seres humanos. Heráclito não gostava dos seres humanos, assim, de conviver, de estar nas praças, na vida pública. Ele preferia viver retirado e um pouco afastado. Essa característica do nosso filósofo Heráclito. E com isso, nós estamos pensando aqui que cada filósofo, nós vimos em Mileto que temos 3 filósofos: Tales, que pensava que a água era a origem de todas as coisas. Temos Anaximandro, que pensava que o indeterminado era a origem de todas as coisas, o arqué. E temos Anaxímenes, que pensava que era o ar, a água também, de outra forma. Então, Tales pensava que era a água, Anaximandro pensava que era o indeterminado e Anaxímenes pensava que era o ar. E Heráclito pensou que era o fogo. Com isso, nós chegamos aos 4 elementos: água, terra, fogo e ar, e ao apeiron, ao indeterminado de Anaximandro, ao elemento indeterminado, que seria o fundante da matéria. Terra, água, fogo e ar, e apeiron, aquilo que funde a matéria. Nós vamos saber que um outro filósofo que vivia lá na Sicília, Empédocles, vai assumir que os elementos que fundam a matéria são os 4: terra, fogo e ar. Então, tudo que existe no universo seria formado por terra, fogo e ar para Empédocles, que vivia na Sicília, em outra região da Itália, que hoje é a Itália, mas que na época era o mundo grego. É interessante a gente pensar nisso, gente. O mundo grego não se reduz hoje ao que é a Grécia atual. Ele se estendia pelo que hoje é a Itália. Por exemplo, Mileto e Éfeso se encontravam talvez na Turquia, né, de hoje.
Então, assim, o mundo grego ele estava espalhado na região do Mediterrâneo, né? Ele não se concentra apenas na Grécia atual. É isso que a gente precisa aprender. Ele estava em vários lugares do Mediterrâneo, seja na região do outro lado do Mediterrâneo, nas colônias gregas, e também nas outras colônias gregas da Sicília. Havia muitas colônias gregas em vários pontos ao redor do Mediterrâneo. A cidade principal, uma das cidades principais, era Atenas. E nós vamos chegar em Atenas quando a gente for falar de Sócrates, porque Sócrates vai ser o primeiro filósofo mais conhecido, talvez, de Atenas. Existem outros, mas Sócrates talvez seja o principal. E assim, nós vamos aprendendo a história da filosofia e aprendendo a filosofar de uma forma itinerante, como os rios, como as águas, como a natureza, a physis dos fisiólogos. Lembrando que physis significa natureza e logos significa um discurso racional sobre o cosmos. Esses primeiros filósofos pré-socráticos eram denominados fisiólogos, porque eles refletiam sobre as causas naturais do universo e davam explicações naturais e não mais míticas para as coisas. Então temos filosofia, amor à sabedoria, e temos os primeiros filósofos denominados como fisiólogos, aqueles que fazem um discurso racional sobre o cosmos.